Oi, gente. Estão me ouvindo? Oi, professora, estamos ouvindo sim. Ah, tá. Que bom. Falta uma pessoa para a gente atingir 50. Eu acho que eu vou Aham. passar, então, alguns repasses para a Isso, galera, porque aí a gente já começa. Então, quero começar perfeito. dando boa tarde, gente, para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanni e hoje eu e o Rodrigo vamos estar auxiliando em qualquer coisa que for necessária para o andamento do mini curso. Como já é de conhecimento de vocês, a gente só queria mesmo reforçar a questão do microfone mutado durante a apresentação. O chat ele vai ficar aberto para pergunta. O formulário também de presença no meio da apresentação e no final a professora vai estar falando as duas palavras-chave. A gente pede que vocês fiquem atentos para preencher o formulário no final do dia de hoje. Quem quiser o slide da apresentação, no final a gente vai estar colocando também no chat o endereço de e-mail do acadêmico, e é só vocês entrarem em contato com a gente que a gente vai estar enviando o slide, caso vocês queiram. O Rodrigo gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, Rodrigo? Não, eu acho que você já foi bem completo já. Então, a gente quer agradecer a todo mundo mais uma vez, e quando a senhora quiser, professora, a gente já pode dar início. Tá bom, vou iniciar. Boa tarde, gente. Mais um dia, penúltimo dia. Amanhã a gente fecha essas tardes aí. Hoje o tema é Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Pode passar, por favor. Correspondente à aula 4. Pode passar. A necessidade dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos é por causa da grande geração de resíduos no nosso país. Eu peguei alguns dados só para ilustrarem, por exemplo, a geração de alguns tipos de resíduos no nosso país. O primeiro dado é sobre resíduos de construção civil e demolição, que no ano de 2007 foram gerados 6.398.598 toneladas de resíduos de construção civil e demolição. Esses dados estão no painel do CINIR, que é aquele Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, e lá tem um painel com a geração de diversos resíduos em várias cidades do país, que vem da obrigação legal dos empreendimentos de ceder os dados de geração de resíduos das suas atividades. Com relação aos dados de serviços de saúde, foram gerados em 2018 251.948 toneladas de resíduos de serviço de saúde. Esses dados são da Abrelp. Para quem não conhece, a Abrelp é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana e Resíduos Especiais. Então, todas as empresas de limpeza urbana que existem, como a Conlurb, como a Clean de Niterói, como a Coleta Ambiental, não sei se vocês já viram, que é uma empresa que faz coleta de resíduos, elas fazem parte dessa associação e todos os resíduos que elas coletam, elas anotam, registram e depois cedem isso para fazer um panorama nacional de resíduos sólidos. E com isso se tem uma ideia de qual foi a geração de resíduos no país. E esses dados vêm dos municípios mais populosos, então são dados que estão bem próximos à realidade, são estimativas bem confiáveis e podem ser usadas como dados. Então, em 2018, foi esse dado que a Abrelp deu para a geração de resíduos de serviços de saúde. Para resíduos industriais, só tinha dados de 2017 no painel do CINIR também, e foram gerados 256.026 toneladas. E com relação à mineração, que é uma coisa assustadora. Não se tem muitos dados sobre a geração de rejeitos de mineração, infelizmente. Isso é até uma das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é fazer um inventário dessa geração. O que tem, os dados mais recentes, foi um caderno de diagnósticos de resíduos de mineração,
foi uma série de documentos falando sobre geração e destinação de resíduos que foram gerados no ano de 2012. E nesse caderno tem projeções com relação ao passar dos anos. Então, né, nesse dado que é de 2011, ele coloca uma projeção para a geração de resíduos para 2018. Eu estou usando mais ou menos de 2017 e 2018, por isso que eu não coloquei projeção para 2020. Mas uma projeção de geração de 529 milhões e 134 mil toneladas de rejeitos de mineração. Realmente é preocupante. Na Abrelp também tinha como dado a destinação de resíduos de serviços de saúde. O que aconteceu com esse resíduo após sua geração? Então, no gráfico aí à direita da apresentação, vocês veem que 40% dos resíduos de serviços de saúde no Brasil foram incinerados. E 18,5% foram autoclavados. 5,1% foram tratados a partir de micro-ondas, que é uma tecnologia que também remove, né, remove a patogenicidade, né, que seria um dos problemas. Mas o que acontece é o seguinte: o micro-ondas só serve mesmo para resíduos de serviço de saúde que sejam do grupo A, que sejam potencialmente infectantes. Mas os geradores de resíduos de serviço é isso. Mas para resíduos biológicos, como, por exemplo, órgãos, interessante ver nesse gráfico é a quantidade de resíduos que não tiveram destinação adequada. Esses 36,2% tiveram outras destinações que não foram micro-ondas, nem autoclave e incineração, e, portanto, indicam destinação inadequada. Então, é um dado preocupante pensar que de 251.948 toneladas de resíduos de serviços de saúde que foram gerados no Brasil em 2018, 36,2% tiveram destinação inadequada. Pode passar, por favor. Então, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um documento que deve ser elaborado por algumas atividades. Que atividades? Não apenas elaborado, é um documento que deve ser elaborado, executado, revisado por essas atividades que a gente está vendo aí na apresentação. Geradores de resíduos de saneamento. Qualquer gerador de esgoto, qualquer gerador de que faça tratamento de água, uma estação de tratamento de água, por exemplo, deve ter seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Geradores de atividades industriais e instalações industriais. São diversos tipos. Desde a indústria moveleira, que vai ser um dos exemplos que eu vou utilizar de PGRS hoje, até a indústria siderúrgica. Geradores de resíduos de construção civil e demolição. Então, grandes obras que envolvem grandes geradores têm que ter seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E a empresa, o empreendimento que é responsável pela construção civil, tem que ter um plano geral para todo o empreendimento. Tem aquela MRV construtora, por exemplo, ela tem que ter seu PGRS para suas atividades, que é o geral. E ela ainda vai fazer um plano específico para cada obra. São dois planos diferentes. As atividades que geram resíduos comerciais perigosos ou de grande volume. Então, é uma atividade comercial e gera resíduo perigoso, vai precisar elaborar, executar e revisar PGRS. É uma atividade comercial
que não gera resíduo perigoso, mas gera resíduos em grande volume, em grande quantidade, também vai ter que elaborar PGRS. São chamados grandes geradores. Aqui no município do Rio de Janeiro, são atividades que geram mais 60 quilos de resíduos sólidos urbanos por dia, são grandes geradores. Menores que isso, não precisarão fazer PGRS, a não ser que isso seja determinado pelo órgão ambiental, poderão destinar os seus resíduos sólidos urbanos junto à empresa de limpeza urbana, como, por exemplo, a Comur. Geradores de resíduos de serviços de saúde têm que fazer plano de gerenciamento de resíduos sólidos conforme o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e conforme o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Os geradores de resíduos agro-silvo-pastoris da agricultura e da pecuária, dependendo do tipo, né, de atividade, deverão fazer plano de gerenciamento de resíduos conforme as especificações da SUASA, que é o sistema voltado para a agropecuária, para a sanidade agropecuária. Os geradores de resíduos de transporte, que seria da área portuária, de rodovias, ferrovias e aeroportos. E, por último, geradores de resíduos de extração, pesquisa e beneficiamento de minérios. Então, seria a área de mineração. Esses são obrigados a elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Pode passar. Uma coisa muito importante que tem na lei é a vinculação do plano de gerenciamento de resíduos ao licenciamento ambiental da atividade. Então, o que é licenciamento, né? Licenciamento é um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente, que pode ser o órgão ambiental municipal, Secretaria de Meio Ambiente, o órgão ambiental estadual, no caso do Rio de Janeiro, o INEA, ou o órgão ambiental federal, que é o IBAMA. É um procedimento no qual o órgão ambiental competente ele vai autorizar o projeto, a instalação, a operação, a ampliação de qualquer atividade que possa ser degradadora de recursos naturais ou que possa ser potencialmente ou efetivamente poluidora. Então, qualquer atividade que seja incluída dentro dessa definição tem que passar por esse procedimento administrativo para obter, ao final desse procedimento, o que é denominado de licença ambiental. Então, atualmente, essa autorização ambiental, que é a licença ambiental, ela está vinculada ao PGRS. Então, o órgão ambiental competente, ele vai verificar se aquela atividade precisa de PGRS e exigir nos relatórios de acompanhamento de licença. Porque as licenças ambientais, elas têm que ser acompanhadas pelo ambiental. Algumas licenças acompanhadas anualmente. Pode passar, por favor. Aqui no Rio de Janeiro, né, o INEA, ele promulgou a DZ 056R3, que obriga que determinadas atividades façam uma auditoria ambiental compulsória, ou seja, obrigatória, como forma de demonstrar se estão seguindo o que está determinado pela licença. Então, aí à esquerda de vocês tem o trecho da lei, que deverão obrigatoriamente realizar auditorias ambientais periódicas anuais as organizações de classe 4, 5 e 2, 4, 5, 6. Essas classes eram determinadas pelo sistema de licenciamento que era válido pelo decreto 42.159 de 2009 e um outro decreto que foi lançado depois em 2015. Só que mudou o licenciamento do Estado do Rio de Janeiro, tá? Mudou e parte
de muitas coisas desse decreto de 2015 não estão válidos. Mas com relação aos relatórios de acompanhamento, são relatórios que vão demonstrar se a empresa, se o empreendimento cumpriu suas obrigações que foram determinadas na licença, a partir de uma auditoria ambiental feita por uma entidade independente, que é uma auditoria, não é feita pela própria empresa, justamente para garantir a veracidade, o cuidado, a independência na execução da auditoria. Então, diversas atividades têm instalações portuárias, aeroviárias, instalações destinadas à estocagem, aí tem 18 exemplos de atividades no estado do Rio de Janeiro que tem que fazer essa auditoria ambiental de acompanhamento. E do lado tem um exemplo de um relatório de auditoria ambiental de acompanhamento de uma empresa da área petroquímica que ela tinha uma não conformidade, que no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos não constava o gerenciamento de resíduos de terminal marítimo. Então, isso é só para exemplificar para vocês o quanto que o plano de gerenciamento de resíduos de uma atividade está vinculado à licença. Tanto que, se ele não tiver adequado, o órgão ambiental vai determinar que isso seja corrigido. Então, mais um motivo para os empreendimentos, as atividades se preocuparem com o PGRS. Afinal, ele tem essa obrigatoriedade e essa vinculação ao licenciamento ambiental. E funcionar, né, sem licença ambiental é crime. Pode passar. Plano simplificado de gerenciamento de resíduos sólidos. A legislação, né, a PNRS, determina que determinados empreendimentos que não gerem resíduos em grande quantidade, que não gerem resíduos perigosos, possam fazer um plano simplificado de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses planos, geralmente, é um formulário que eles especificam muito rapidamente seus resíduos e não tem a complexidade de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos completo. Pode passar. Por exemplo, o formulário simplificado, o Ministério do Meio Ambiente ele tem um formulário simplificado para essas atividades que não geram resíduos perigosos nem de grande volume e que foram liberadas de fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos completo. E esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem um conteúdo mínimo, que a gente vai verificar ao longo do curso, né? Qual é o seu conteúdo mínimo, e eu peguei como referência 2 planos de gerenciamento de resíduos. Um de uma indústria moveleira e uma de uma indústria metal-mecânica, e depois eu vou dar o exemplo lá do laboratório de ensino quando a gente voltar da aula. Pode passar. Primeira coisa que deve conter num plano de gerenciamento de resíduos sólidos são os dados de descrição da atividade. Tem que saber sua razão social, seu CNPJ, seu código no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades e Empreendimentos. Por exemplo, a indústria siderúrgica, ela tem um código específico para isso. E ela foi cadastrada nessas atividades, tem um código para isso, isso tem que ser informado na descrição do empreendimento da atividade. Tem que conter o endereço, telefone, e-mail, número de colaboradores, sejam eles empregados efetivos, empregados terceirizados, que não são contratados diretamente pela empresa, estagiários. Tem que conter também como é que são as características do local, se é o prédio alugado ou de própria, em que o dono da empresa é o proprietário do terreno. Tem que conter também quantos turnos a empresa funciona, se ela funciona em 3 turnos, 24 horas, tem férias coletivas. Esses dados devem conter no plano
gerenciamento de resíduos sólidos. Pode passar. Então, isso aqui é um exemplo de uma indústria de móveis. Eu tirei o nome da indústria por questão assim, de ética. Mas é o nome da indústria aí, que é de Móveis e Comércio de Equipamentos Gerais Limitada. Embaixo estava o CNPJ, a inscrição estadual, o endereço, CEP, ela é do estado do Paraná, no Brasil, tem seu telefone. Pode passar. Colocou também no seu PGRS a atividade desenvolvida, que está no segmento de fabricação de móveis com predominância de madeira, e o seu cadastro nacional de atividades e empreendimentos com esse código aí. Número de funcionários, falou que tem 150 colaboradores. A área é uma área total de 8.903 metros quadrados. Reformas e ampliações, falou que a empresa não está passando por nenhuma reforma e ampliação no momento. E o horário de funcionamento, ela funciona 24 horas por dia, 22 dias por mês e os 12 meses por ano. Porque existem algumas atividades que têm férias coletivas. Elas não funcionam 12 meses, elas funcionam 11 meses, porque um mês todo mundo para, de forma coletiva. Pode passar, por favor. É importante que contenha também no plano de gerenciamento de resíduos sólidos o responsável técnico pela implantação e elaboração. Porque o que acontece? A legislação, a PNRS, ela é bem clara que quem elabora, quem implementa, quem executa e quem revisa esse plano deve ser um profissional que possa ter responsabilidade técnica para isso. Vou dar um exemplo. Uma área que é bem desvinculada de resíduos sólidos seria se a pessoa fosse professora de história. Né? Ela formada só em história, sem ter um curso técnico, sem ter uma graduação relativa, ela não teria responsabilidade técnica, nem para elaborar, nem para assinar a elaboração, nem para assinar a responsabilidade técnica por todo o gerenciamento. Porque isso essa responsabilidade é colocada no plano. O órgão ambiental, ele vê o nome da pessoa que está vinculada ao plano como responsável por qualquer problema que tiver com o gerenciamento de resíduos sólidos da empresa. Por isso que o gerenciamento de resíduos sólidos na figura do plano e depois na figura da sua execução deve ser executado com muita cautela e cuidado. Afinal, se acontece algum problema, é passível de responsabilização. Então, nesse plano de gerenciamento da indústria moveleira que eu estou usando como exemplo, está lá o nome, o cargo dele ele é técnico em meio ambiente, técnico ambiental, com contato e e-mail. Pode passar. Após ter a descrição do empreendimento com seus dados cadastrais, número de funcionários, turno, entre outras coisas, é necessário ser realizado um diagnóstico da situação de resíduos sólidos na empresa. Então, isso significa, primeiro, determinar todas as leis relativas a resíduos sólidos que a empresa tem que seguir. Depois, fazer um levantamento de todos os resíduos gerados na empresa. Uma vez que esse levantamento foi realizado, deve ser feita uma listagem geral de resíduos, com todos esses resíduos nomeados, com nome, com um código. Esse código ele pode ser obtido em duas normas, ou na NBR 10.004/2004, que é a norma de classificação de resíduos, ou na resolução CONAMA 313/2002, que é uma resolução para inventário de resíduos industriais. Lá, por exemplo, resíduo alimentar, o papel, é A001. Isso no mundo também, acaba que é um código universal, para que se qualquer pessoa olhar esse código vai entender que se trata de um determinado resíduo. Então tem que ter a listagem dos resíduos com o nome, o código conforme NBR 2004,
ou essa resolução CONAMA 313/2002. Tem que haver também a classificação desse resíduo, também conforme a NBR 10.004/2004, mas existem outras formas de classificar. Por exemplo, no caso de resíduos de serviços de saúde, existe uma norma, um regulamento da Anvisa, que é a RDC 222 de 2018. Ela classifica os resíduos gerados em hospitais, clínicas, farmácias, ambulâncias, estúdios de tatuagem, entre outras coisas, em 5 tipos: A, B, C, D e E. A NBR 10.004/2004 é uma norma geral, então é possível usar só essa norma se quiser, é mais prático. Mas se você quiser dividir por grupo, você pode usar para resíduo de serviço de saúde, do A, B, C, D e E, e, por exemplo, para construção civil, são 4 tipos: A, B, C e D. Então, existem formas de classificação conforme essas normas, mas a mais adequada, aquela que serve para tudo, que é padronizada, é a NBR 10.004, que classifica os resíduos em 2 classes. A classe 1, que é o resíduo perigoso, ou seja, ele contém uma das 5 características de periculosidade. Ou ele é inflamável, ou ele é reativo, ou ele é tóxico, ou ele é patogênico, ou ele é corrosivo. Se o resíduo é de classe 2, significa que ele não tem uma dessas 5 características de periculosidade. E se o resíduo é classe 2, ele ainda pode ser classificado em 2 subcategorias, que é a classe 2A e a classe 2B. A classe 2A são aqueles resíduos que não são perigosos, mas também não são inertes, porque eles podem ser biodegradáveis, combustíveis ou se solubilizar em água. Vou dar um exemplo para vocês. Madeira. Papel não é uma coisa perigosa, papel, mas o papel pode queimar. Então, ele também não é inerte. Se tiver num local que tem uma fagulha, algum tipo de ignição e começar a pegar fogo, ele vai queimar e esse fogo vai aumentar pela presença dele. Assim como matéria orgânica, dependendo da matéria orgânica, se é alimento, se eu lançar isso num corpo hídrico, isso vai prejudicar o corpo hídrico, porque as bactérias vão começar a biodegradar aquele alimento e vão acabar com o oxigênio que é necessário para outros organismos do ecossistema. Então, por isso que a classe 2A, ela não é perigosa, mas também ela não é considerada inerte. E a classe 2B seria aquela classe que seria considerada inerte, porque ela não é perigosa, não é combustível, não é biodegradável e também não se solubiliza em água. Seriam a maioria dos resíduos de construção civil. Por exemplo, pegar um pedaço de tijolo e colocar dentro de um copo d'água, provavelmente aquele tijolo não vai liberar nenhuma substância acima dos padrões de potabilidade. Talvez aumente a dureza, talvez aumente a turbidez, mas isso, pela norma, é como se mantivesse a potabilidade e o resíduo continuasse inerte. Então, tem que ter a listagem com os resíduos, o seu código e a sua classificação e a sua quantificação. Ele tem que ter uma forma de quantificar o quanto que ele é gerado ao longo de um ano, na capacidade total da atividade. E tem que ter também os meios de quantificação. Pode passar, por favor. Então, é um exemplo, ó, para cada resíduo, isso aí é no formulário do Ministério do Meio Ambiente, que fala de PGRS. Para cada resíduo, pode-se elaborar uma ficha técnica com as seguintes informações. Então, o nome do resíduo, composição principal, frequência, quantidade, classificação. Pode passar. Esses são os meios de quantificação de resíduos de um plano de gerenciamento de resíduos de um arranjo produtivo local de empresa da área metalmecânica. Arranjo produtivo local é quando dentro de uma mesma área industrial estão várias atividades da área metalmecânica, que podem, por exemplo, uma produzir uma peça que vai ser usada pela outra, elas podem estar estrategicamente reunidas
justamente porque a demanda de uma peça, de um equipamento, uma produz. Então, é comum e é até interessante, porque depois esses resíduos podem ser trocados. Existem muitas coisas importantes para isso. Quando você junta, faz uma zona industrial em que uma está conectada com a outra de alguma forma. Então, nesse PGRS, que é um PGRS que foi feito em conjunto por um grupo de indústrias, é possível também? A Fabiola perguntou aqui, empresas que têm uma terceirizada devem incluir os resíduos deles também? Por exemplo, uma indústria que tem um restaurante terceirizado deve declarar os restos de alimentos como resíduo da indústria? Sim, porque eles estão na área de influência da indústria. Então, devem ser declarados também. Por mais que sejam gerados por uma outra atividade, como estão na área da indústria, como são gerados por causa da alimentação das pessoas da indústria, devem ser incluídos. Então, aqui são os meios de quantificação, né? Então, está no texto do PGRS, né? Que foi realizado com instrumentos de medição devidamente calibrados, adequados ao volume, ao tipo de resíduo gerado. Então, eles usaram uma balança de piso para quantificação de resíduos, uma balança suspensa e uma balança e uma balança plataforma bancada para a quantificação desses resíduos. Então, foram os 3 instrumentos, porque é muito comum que os resíduos sólidos sejam colocados em quê? Em quilo, em tonelada. Então, a balança realmente é um instrumento mais utilizado para quantificar os resíduos. Resíduos sólidos, pode passar.